a gente sabe que, primeiro, que todo mundo dorme e nem todo mundo dorme como deveria dormir, né? Então, ontem a gente conversou com a doutora Carolina Almeida, que falava um pouco pra gente a respeito, é especialista em medicina do sono, né? Falava sobre vários temas relacionados a isso e falava justamente da necessidade de uma equipe multidisciplinar para tratar o sono, né? Porque muitas vezes se investiga uma coisa, não, aqui tá tudo certo, mas tem que ir para outro lado, e muitas vezes é no detalhe que a pessoa acaba tendo o seu sono prejudicado. E hoje a gente recebe aqui, né, a doutora Eliane Martins, dentista, e o doutor Gilmar Rocha, que é bucomaxilo, né? E eles vão falar um pouco pra gente a respeito desta área e de que forma que isso se relaciona com o sono, né? Como que o sono pode ser afetado por essas áreas. É muito bom tê-los aqui, a gente agradece a disponibilidade e eu falava com a doutora Carolina ontem e repito com vocês, e a gente espera, né, a partir desse papo que a gente está tendo aqui, a partir dessa semana que a gente está tendo, gerar uma onda, né? Acho que o grande momento de se gerar essas semanas de conscientização é gerar essa onda mesmo, é de você gerar aquela onda de conscientização, a pessoa que já não dorme bem há tanto tempo e que vai deixando pra lá, acha, não, eu já não durmo bem mesmo, né? Eu já estou acima do peso, mas sim, mas vamos fazer dormir bem mesmo acima do peso, depois você vai corrigir a questão do peso. Ah, não, isso aqui até um problema que eu tenho bruxismo, isso daí deixa pra lá. Não, mas aí você tem que realmente tratar, né? E gerar essa onda de conscientização para que a pessoa se trate. É muito bom tê-los aqui, muito bom recebê-los aqui. A gente começa o papo com a doutora Eliane. Como é que a odontologia pode tratar o ronco, a apneia do sono, todos esses problemas relacionados ao sono e o ronco, a gente fala muito que é um problema dos casais também, né? O marido ronca e a esposa fica danada. Geralmente o homem ronca mais que a mulher, mas tem também a mulher que ronca. De que forma a odontologia pode auxiliar nesse processo, doutora? Muito bom tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Dilson, em home office também. E bom dia, ouvintes da Rádio Princesa FM. Agradeço essa oportunidade. Realmente, essa Semana do Sono, que é uma semana mundial, precisa ser bastante divulgada e explorada. E nesse momento tão complexo de pandemia, onde as pessoas não têm realmente, por várias razões, né? Principalmente pelo estresse, pela ansiedade, dormido bem. A odontologia tem estudado lado a lado com a medicina do sono e tem contribuído bastante. Então, nós estamos, assim, tratando os nossos pacientes. Normalmente, o dentista não teria uma autonomia para fazer um diagnóstico. A indicação é ter uma avaliação do médico do sono. Médico esse, sendo também um otorrino, é um facilitador, porque o otorrino faz toda uma avaliação anatômica, vê se o paciente tem desvio de septo, se tem amígdalas hipertrofiadas, adenoide, faz uma avaliação anatômica e sempre quando vem as queixas, solicita uma polissonografia, com exceção da insônia, que é um problema que não é diagnosticado com a polissonografia. De posse dessa polissonografia, que seria um exame onde o paciente dorme na clínica para ver a qualidade do sono, como ele se porta durante a noite, é fechado um diagnóstico. Se houver ronco, muitos pacientes têm um ronco primário. O que seria ronco primário? É só isoladamente o ronco. O ronco se tornou, como você falou, um problema social. Então, quem ronca atrapalha quem está ao seu lado. Isso já é um problema entre casais, muitos casais nos procuram, maridos e mulheres independentemente, sem querer dormir, e isso é um grande, sem querer dormir juntos, e isso é um grande problema. Quando nessa polissonografia é diagnosticada uma apneia, se ela for leve ou moderada, o que seria a apneia? A apneia é a falta de passagem do ar. Nisso, não vai existir oxigenação dos órgãos vitais. Fígado, pâncreas, coração e principalmente cérebro. Então, esse problema gera outros problemas, pode desencadear um AVC, um infarto, hipertensão, a diabetes e precisa ser tratado. Respondendo diretamente agora a sua pergunta, a odontologia tem um aparelho intraoral móvel, que é adaptado aos dentes. Ele não precisa de energia elétrica, colocado somente para dormir.
Nesse aparelho, nós conseguimos gradativamente deslocar a mandíbula para frente, aumentando o espaço da via aérea, diminuindo o ronco e melhorando a apneia. Estamos tendo excelentes resultados com o uso desse aparelho. Confesso que não conhecia. Quer dizer, a gente pode chamar na linguagem popular aparelho do ronco, né? Isso. Um aparelho intraoral para o tratamento do ronco e apneia do sono. E aí, qualquer paciente pode utilizar esse aparelho? Por exemplo, tem problema de ronco, identificou que o aparelho vai ser útil. Em que casos que ele é indicado? Isso, existem indicações. Você primeiro tem que ver quantidade de dentes presentes. Muitos pacientes desejam colocar esse aparelho, mas tem que ter uma avaliação clínica inicial. Nós pedimos radiografias, nós temos que ver quantidade de dentes. Normalmente 10 dentes em cada arcada, 20 dentes na boca já é suficiente para uma retenção. Essa apneia, ronco primário. O que é ronco primário? Aquele paciente que foi diagnosticado que ele não tem apneia, ele só tem o ronco. Então tem indicação desse aparelho. Outra indicação seria apneias leves e moderadas. Ou seja, já não está num grau muito acentuado. Em alguns casos de apneias mais severas, onde o paciente não se adaptou com CPAP, CPAP é um outro tipo de tratamento que é como se fosse uma máscara de oxigênio, nós temos também a alternativa de tentar o aparelho intraoral. Esse aparelho, ele é de uso contínuo, é um tratamento que chega ao fim, doutor? Não, de uso contínuo. Contínuo, né? Sabe-se hoje, muitos estudos estão sendo realizados, mas nós comparamos o nosso aparelho intraoral a um óculos. Quando o oftalmologista indica que o paciente precisa de óculos, a acuidade visual dele vai ficar boa, o tratamento é com óculos. Então, nosso aparelho, da mesma forma, precisa ser usado diariamente durante o sono, para ter resultado. Eu vou fazer uma pergunta que já vai quase que introduzir o outro assunto que a gente vai falar com o doutor Gilmar. Quem usa esse aparelho, quem tem o bruxismo, por exemplo, ele pode usar esse aparelho? Eu digo isso porque tem muita gente que tem essa questão, e aí eu até vou confessar, eu tenho o bruxismo também, é um problema, não me causa dor, mas é um problema que eu sei que eu tenho. Bruxismo está sendo assim uma queixa muito frequente nesse momento, né? Seria o quê? Os músculos mastigatórios ali atuando em vários estágios de forma rítmica. Existe o apertamento dental, aquela pessoa que está tensa, nervosa, e durante a noite o ranger dos dentes. Então, não é contraindicação. Quem tem bruxismo tem que fechar esse diagnóstico. Às vezes precisa até de 2 placas. Nós temos recebido no nosso consultório pacientes com fraturas dentais, fraturas de restaurações. Nesse momento, muitos pacientes têm perdido dente, precisando até colocar implante por excesso de ansiedade. Às vezes o bruxismo pode ter uma causa também idiopática, pode ser uma questão medicamentosa, neurológica, mas fecha-se muito um diagnóstico hoje do bruxismo por ansiedade. Então, quem tem bruxismo precisa tratar, não pode simplesmente deixar para lá. E o nosso aparelho para quem tem bruxismo durante a noite, ele está protegendo os dentes, evitando maiores desgastes. Bom, agora a senhora falou de aparelhos aí, e aí chama a atenção porque hoje em dia o doutor Google, entre aspas, né, é muito procurado pelas pessoas. Eu queria tocar nesse ponto com a senhora, porque muita gente está ouvindo a gente agora e pega o celular, já coloca no Google ali aparelho para o ronco e já vai direcionar para uma compra. Quais são os riscos disso, doutora? Isso, todos os aparelhos vendidos na internet para o tratamento do ronco e apneia, eles não têm nenhuma comprovação científica e podem trazer qualquer tipo de problema bucal local. Então, o aparelho que eu estou me referindo aqui, ele precisa ser específico para cada paciente. Precisa ser moldado, ajustado, adaptado e acompanhado. Então, tudo na vida existe contraindicação e tudo na vida depende de estudos. Então, o paciente não pode simplesmente se automedicar sem saber que nós temos não só um tipo de aparelho, tem mais de um tipo, e é um profissional capacitado que tem que fazer essa escolha e fazer esse acompanhamento. Então, não tem receita de bolo, né? Não existe receita de bolo, exatamente. Pois é importante dizer isso. Queria fazer Sim, doutor. Um adendo aqui, isso que a doutora Eliane falou com relação à questão do aparelho que você perguntou, que pode ser comprado na internet, a gente sabe que existe isso. De maneira alguma, esses aparelhos devem ser utilizados, até porque um dos movimentos que é realizado com o aparelho intraoral é uma projeção da mandíbula, e isso precisa ser graduado pelo profissional com relação à articulação.
Se você compra um aparelho que não tem esse tipo de funcionalidade, um profissional não vai acompanhar, você pode estar gerando um dano severo à sua articulação temporomandibular. Porque esse é o movimento que é feito com o aparelho na mandíbula, entende? Você projeta a mandíbula e faz um movimento articular. Somente um profissional... Quer dizer, não só pode não ajudar, como pode prejudicar com certeza, também. Com certeza. Pois é, e aproveitando, doutor Gilmar, a gente está conversando também com o doutor Gilmar, dentista, cirurgião bucomaxilo, também doutor Gilmar Rocha. Quando fala de bucomaxilo, a gente ouve falar logo da cirurgia ortognática, né? Em que casos que ela é indicada e, de qualquer forma, a gente pode relacionar ela com o sono também? Ela vai auxiliar nesse sentido? Sim, Fernando. A cirurgia ortognática, ela tem feito uma casadinha muito boa com a medicina do sono, justamente nos casos da apneia grave, né? Como a Eliane falou, quando o paciente é submetido à polissonografia, toda a avaliação do médico do sono, identifica-se que existe um problema de sono grave. Então, é dada a opção a ele de alguma intervenção cirúrgica. E na maioria das vezes a cirurgia ortognática tem feito um bom resultado por conta do avanço, não é? Que pode promover aos maxilares. Na realidade, a apneia obstrutiva do sono, ela é um problema, na maioria das vezes, anatômico. Falta de espaço nas vias aéreas, tá? E a gente observa que existe uma anatomia favorável para isso. São os pacientes retrognatas, os pacientes que têm a mandíbula mais recuada. O retrognatismo mandibular ou o retrognatismo maxilomandibular. A gente prefere o facial convexo. O paciente, quando está de lado, a face apresenta uma meia-lua, digamos assim, né? Então, a mandíbula é mais para trás. Nós temos duas paredes ósseas, que é a coluna vertebral e a parede anterior na mandíbula. Então, tudo que está nessas estruturas dentro vai ficar mais estreitado. Aí quem acaba perdendo são as vias aéreas superiores, a região da hipofaringe, orofaringe. E é ali que ocorre a obstrução. Então, o objetivo da cirurgia é promover um avanço da maxila e da mandíbula, jogando essas estruturas para frente. E isso vai favorecer um ganho de volume nas vias aéreas. E aí a passagem do ar é aumentada de uma forma considerável. Importante isso que o senhor falou do espaço, porque a gente parte falando de ronco, mas o problema pode ser muito maior do que isso, né? Exatamente. A gente está falando da respiração da pessoa mesmo. Perfeito, exatamente. O ronco, ele é apenas um sinal, né? A polissonografia, ela vai ter essa capacidade de mostrar toda essa questão da homeostase, o equilíbrio do corpo relacionado à oxigenação. Então, observa-se que há uma queda de oxigenação no corpo, né? Na corrente sanguínea, e isso é resultante do problema da falta da passagem do ar. É a obstrução, é a apneia obstrutiva. Então, a cirurgia ortognática, ela tem entrado justamente nos casos da apneia grave, né? Como uma alternativa àqueles pacientes que não se adaptam ao CPAP. Lembrando que o CPAP, ele é sempre oferecido, né? Até nós que somos cirurgiões, que vamos executar a cirurgia, eu sempre pergunto aos meus pacientes se eles estão utilizando o CPAP, se experimentaram o CPAP. CPAP é o aparelho. É um aparelho que o paciente dorme com uma máscara e o ar, ele é lançado, digamos assim, para... Não é o aparelho intraoral, já é outra questão. É outro aparelho, outra opção de tratamento. É um aparelho que ele é vinculado a uma máquina, não é? Como se fosse um nebulizador. Exatamente. Sim. Né? Então, ele é o tratamento padrão ouro, tá? Digamos assim, para os casos graves, né? Entretanto, nem todos os pacientes, Fernando, se adaptam ao CPAP. Por ter todo um equipamento, né? O paciente vai ter que carregar aquilo de forma malinha, digamos assim. Hoje até você vê em filmes personagens hoje que usam o CPAP, né? Mas alguns pacientes não se adaptam e então, nesses casos, a gente oferece a cirurgia ortognática como uma alternativa para incremento na qualidade de vida do paciente. E temos tido bons resultados, Fernando. Até agora, desde 2013 que nós coordenamos o serviço de cirurgia ortognática e bucomaxilonotorrinos, desde lá nós temos operado pacientes aí mensalmente, semanalmente, de avanço maxilomandibular, e todos eles com uma boa resposta à cirurgia ortognática. E a ortognática, ela caminha junto, substitui esse aparelho intraoral ou não tem relação também? Boa pergunta. Na verdade, eles não competem, né? Porque o aparelho intraoral, que a doutora Eliane conhece muito bem e né, tem toda essa expertise, ele é indicado para os casos leves e moderados, né? A cirurgia a gente já começa a falar nos casos mais severos. Então a gente vai ter várias possibilidades, né? Vai depender do grau
de apneia do paciente. O paciente tem uma apneia muito grave e a gente realiza a cirurgia, a gente consegue deixar o paciente numa apneia leve. Esse paciente depois ele pode utilizar um aparelho intraoral sem problema algum para poder chegar naquela titulação que a gente deseja. Então, são recursos que serão somados para oferecer aquela qualidade de vida que o paciente precisa. Lembrando que tudo isso vai ser acompanhado pela polissonografia, tá? E os níveis, eles são mais variados. Nós temos números que começam a partir de 2, 3, que é a gradação do índice de apneia e hipoapneia. Nós podemos ter números que vão a 80, que são números extremamente severos. Então, a ideia é somar recursos para fazer com que esses pacientes realmente tenham uma qualidade de vida e de saúde. E no caso da ortognática, mexe também com a própria estrutura do rosto da pessoa, né? Acredito que você deve ter alguns pacientes que chegam, não, o problema não é ronco, não é sono, eu quero fazer uma plástica. Tem mais ou menos essa finalidade também? Sim, com certeza. A questão do movimento que a gente planeja para melhorar o sono do paciente, ele não é em detrimento de uma estética pobre. Eu sempre falo isso para os pacientes, eu vou ficar com a cara de cavalo. Não, de maneira alguma. Isso não vai acontecer, tá? Nunca aconteceu, não é? A gente faz todo um planejamento porque ocorre também uma coisa interessante. Existe uma anatomia ideal. As coisas são, né, interessantes, né? Como existe esse fator que é natural, né? Então a gente busca devolver ao paciente aquela anatomia o mais próximo do que seria o ideal. Porque todos os pacientes que têm um comprometimento grave, a gente observa que a anatomia dele é comprometida. Então, a ideia é promover uma reanatomização da face e ele vai ficar com um perfil mais harmônico, que seria um plus. É isso que você está falando, da cirurgia ortognática, no caso dos avanços, e quando é a cirurgia de recuo, não é? Aqueles pacientes que são prognatas, que seria o caso, o contrário, né? O pessoal reclama muito quando tem o queixo mais pra frente, exatamente, né? O prognatismo. Esse recuo, ele é realizado também lembrando sempre das vias aéreas, porque também às vezes o paciente acha que a mandíbula é grande. É o contrário, né? Exatamente. Eu quero jogar minha mandíbula para trás. A gente sabe que não pode criar no paciente um problema de obstrução nas vias aéreas. Então, a cirurgia ortognática, grande parte do tempo que a gente oferece ao paciente é dentro de planejamentos. A cirurgia, ela é só mesmo o ápice. Isso é importante ser dito. Isso é muito, muito importante a gente ouvir isso de um especialista, porque eu falava até tempo atrás com o Dr. Arthur, que ele falava da síndrome da selfie, né? A pessoa tira a selfie e não tá satisfeita e quer corrigir, aí gera problema de ansiedade, o sono vai ser afetado por isso também, e muitas outras coisas. Então a pessoa às vezes quer, meu queixo é um pouco pra frente. Não, você acha, mas anatomicamente tá bom. Sim. Não tá... Não precisa reduzir, porque vai te causar um problema até de apneia lá na frente. Então é importante a gente colocar isso, né? É importante a gente tá dizendo isso para que a pessoa não busque só a estética e ter esse problema também. A gente tem problemas relacionados a isso também na área da senhora, doutor? Não, eu acho interessante o que foi colocado aqui, a importância do acompanhamento precoce pelo cirurgião dentista, né? Então é aquela coisa de começar a levar a criança pequenininho ao especialista para ele olhar a questão da postura da mandíbula, a questão do tamanho da maxila. Tem muita coisa que é herdado. Isso aí é questão de DNA, nós herdamos dos nossos pais todos os nossos caracteres. Mas em alguns casos, algumas crianças já podem começar a receber aparelhos ortopédicos, aparelhos preventivos. Já tem aquele pai que já tem um ronco, que já tem uma anatomia desfavorável, que já tem apneia. Então, se existe uma maxila hipertrofiada, então a gente já pode pensar com esse olhar. O que a gente chama muito a atenção dos colegas em todas as áreas, principalmente nossos colegas dentistas e os colegas e os profissionais da medicina também, é incluir na anamnese como vai ser o sono. Então, a gente chama muito a atenção disso. Isso já tem que fazer parte de rotina, porque a maioria das pessoas não estão dormindo bem. E ter esse olhar. E ter esse olhar que existe tratamento. Porque tem muita gente aí que não dorme, que dorme mal, que ronca e que se compromete na saúde e não trata. Então, é esse olhar realmente para o tratamento e principalmente para a prevenção. Pois é, muito bom a gente falar desse assunto e muito importante, né? Inclusive falar das multidisciplinaridades que a gente precisa ter para tratar o problema do sono, que parece ser uma coisa tão simples e é tão complexa mesmo.
Doutora Eliane Martins, doutor Gilmar Rocha, muito bom tê-los aqui. Sucesso na campanha da Semana do Sono. A gente espera conscientizar cada vez mais e mais pessoas, porque a gente está falando de promoção de qualidade de vida. E isso é algo realmente importantíssimo. E até de salvar vidas também, porque a apneia grave, ela pode matar a pessoa. Com certeza. Né? Então até disso a gente está falando também. Não é só a qualidade de vida por si só. O prolongamento da vida da pessoa, inclusive. Muito bom tê-los aqui. Forte abraço. Nós que agradecemos o convite, forte abraço a todos. Agradecemos a atenção de vocês e pedimos realmente esse alerta para a gente cuidar do sono e evitar a privação do sono, né? Valorizar o sono e dormir bem. Obrigado a todos. Valeu, começamos então com a doutora Eliane Martins e também o doutor Gilmar Rocha, falando um pouco a respeito disso, da Semana do Sono que a gente tem. Amanhã a gente tem mais um momento